Olá, boa noite. Fabi já entrou. Aproveita e já manda, clica aí no aviãozinho para mandar para mais gente. Daiane, cadê você, Daiane? Oi. Chegaste. Gente, ajeitar isso. Senão eu vou ficar agoniada com essa cabeça cortada. Pronto. Chega para trás. Ó, Pronto. Agora deu. vou mandando aqui para algumas pessoas aí Oi, assistirem. Letícia. Monique. Olha, a Tati tá aí. Tempo que a gente não se fala assim, né? Eu vou dar tchauzinho para um monte de gente. Vamos esperar o quê? Mais uns 2 minutinhos? Pode ser. Pode ser? Quem tá aqui que conseguiu? Boa noite, Monique. Boa noite. Quem tá aqui que conseguiu ler o discurso, a mensagem? Levanta a mão aí. Vamos ver quem foi que cumpriu o desafio. Tem vergonha, gente. A gente não vai brigar, prometo. Não muito, só um pouquinho. Mas na próxima semana já dá pra. Já falei com a minha cunhada, que é só ela, enquanto ela lava a louça, ela dá o play lá e fica ouvindo. Isso aí. Eu li a maioria das vezes assim. Assistir, né? Mas é bom. Então, vamos começar. Vamos. Vamos, prontas. Então, essa mensagem aqui, ela tá falando sobre a diversidade, né? Ah, ela não viu o link. A gente manda, a gente manda. Então, as adversidades é algo que todo mundo na vida. Vocês estão me ouvindo bem? Eu nem perguntei. Se não estiverem ouvindo, avisa aí, gente. Que eu nem Eu acho que perguntei. não. Pra mim tá ótimo. Ah, então tá show. Então, algo em comum que todos nós nessa vida vamos ter é passar por dificuldades, né? E todos nós vamos precisar aprender a lidar com essas dificuldades. E o mais difícil é quando a nossa vida está muito boa e tudo está acontecendo bem. Então, parece que quanto mais tempo a gente fica passando por longos períodos de vida boa, e quando vem a adversidade, mais difícil é lidar com ela. E aí, as adversidades a gente são várias, né, que a gente pode passar, seja um desemprego, seja problemas de saúde, problemas emocionais, cada um aí passa por um desafio. E a primeira coisa que eu queria conversar, que a gente conversasse, era sobre a raiva, porque é muito difícil quando a gente passa por uma adversidade acabar não sentindo raiva. Principalmente, uma das coisas que a gente sente é essa injustiça. Que às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, a melhor pessoa do mundo, que a gente está fazendo tudo certo. E por que veio essa diversidade, essa dificuldade? Então, realmente, justiça é natural.
Por mais que a gente se sinta Winnie. forte. Me ouvindo? Travou? Deu uma cortada. Voltou? Voltou. Então, por mais que a gente se sinta forte, a gente acaba. Poxa, mas eu sempre procurei ser uma pessoa boa, como é que isso pode Quem tá com acontecer? problema de E, de atenção. novo, a gente. Não? Voltou, agora voltou. Aqui pra mim tá normal. Ah, ok. Hã? Deixa eu tentar botar no meu Wi-Fi pra ver se muda aqui. Tá, pra mim tá normal. Se tiver travando, alguém comenta aí pra mim, por favor. Tá picotando? Ah, então é aqui. É, foi pra mim também ficou a sua imagem rodando. Bom, vou tentando aí, qualquer coisa vocês falam. Porque tá chovendo aqui, então. E quando a gente começa a ter esses questionamentos, inevitavelmente a nossa fé fica abalada. A Daiane tá ok. Boa noite, Ju. Tem gente que falou que tá bom, tem gente que falou que não tá. Não sei. Vou seguir. Não sei. Então, quando a gente passa por esses momentos de aflições, né, de dificuldades, e aqui, quando a gente fala de adversidade, não necessariamente é com a gente. Às vezes é com o pai, uma mãe, uma pessoa da família próxima. E a gente começa a se questionar, a questionar o Senhor. E a nossa fé vai ficando abalada. Por que o Senhor permite isso acontecer com a gente? E essa dúvida começa a crescer. E quanto mais a gente deixa essa dúvida crescer, mais a gente vai se afastando de Deus. Porque a gente começa a ter mais raiva dele. O áudio está cortando. Eu vou melhorar isso na próxima semana, gente. Mas eu acho que é a minha internet, porque que tá chovendo. Ah, não tem jeito. É. E, enfim, quando eu tava falando, quando a gente começa a duvidar muito, né? Começa a questionar muito o Senhor, o perigo é que a gente começa a se afastar dele. E, Daiane, volta para a internet anterior, porque agora a sua ficou pior. Voltei. E aí a gente começa a se afastar do Senhor, né? Se afastar de Deus. Achando que ele está indiferente à nossa situação, que ele está distante, que ele não está ouvindo a gente. E o que eu queria compartilhar, que a gente precisa ter muito cuidado. Quando eu perdi a Wendy, né, quando ela faleceu, eu ficava chateada por ter esses pensamentos, né, de ter raiva do Senhor. E depois eu entendi que isso é natural. O que eu precisei lidar era fazer com... O meu desafio era fazer com que essa raiva ela fosse passageira. E que eu conseguisse compreender que eu precisava passar por isso e que isso não me afastasse do Senhor. Pelo contrário, eu me aproximasse mais dele. Então, o que eu queria compartilhar aqui, a raiva é natural, a gente fica chateado quando vem uma dificuldade, quando vem uma adversidade. A gente acaba duvidando do Senhor, por que a gente está passando por essa injustiça, e a nossa fé acaba sendo abalada. Então, o nosso maior desafio é fazer com que esses sentimentos a gente consiga diminuir e, ao invés de se afastar do Senhor, se aproximar dele. Então, passo a bola agora para você, Daiane. Eu lembro também que quando a Dara ficou internada, né, nos primeiros dias, assim, quando a gente teve que trocar de local onde estava, né, eu passei de um lugar lindo, onde ela nasceu, para um alojamento em que tudo era ao contrário do que eu tinha esperado. E aí, os primeiros dias eu fiquei muito triste. Eu falei, Senhor, por que isso está acontecendo comigo, né? Eu me esforcei tanto, eu fiz tudo certinho, ela nasceu tão direitinho. E aí eu lembro que num dia em que ela teve a medicação trocada, perderam o acesso dela, ela foi furada várias vezes. Eu estava muito irritada e
comecei a ter esses pensamentos, e aí imediatamente eu lembrei do que o presidente Henry fala, né, de que Joseph também estava lá na prisão, né, questionando o Senhor, por que ele não estava amparando ele. E aí ele fala, né, o Filho do Homem desceu abaixo de todas as coisas, és tu maior que ele? Você não está sozinho ainda, né, tem tanta coisa boa acontecendo ainda, né, e tudo vai ser passageiro, é tudo para o nosso bem. Todas as nossas aflições vão ser para o nosso bem. E como que a gente transforma, né, esse tipo de sentimento? Primeiro, pensando que a gente não é o filhinho especial que vai ser protegido de tudo, botado numa bolinha lá, e tudo vai acontecer em volta e a gente vai estar protegido. Não. A gente não está aqui para isso, né? O Senhor mandou a gente à Terra para a gente provar a nossa obediência, né? Para a gente se desenvolver espiritualmente, fisicamente, né? Para a gente adquirir mais conhecimento. Então, a gente não vai ficar nessa bolinha, não existe isso. A gente tem que tirar esse pensamento de que eu sou especial demais para sofrer. Não, eu estou aqui para isso, faz parte, né? É o que o Senhor espera de mim. Ele quer que eu prove a minha dignidade, meu amor a Ele, né? E se preparar, né? A gente tem que ter preparação física, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Né? Vai que aparece uma doença, né? E se eu já não cuido bem do meu corpo, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou cuidar dessa doença? Já estando tão mal. Então, não tem condições, eu tenho que preparar fisicamente, né? Tem que se preparar emocionalmente, né? Tem que estar equilibrada, saber do nosso lugar como mulher, como mãe, como esposa, nosso lugar na igreja, em tudo, né? Emocionalmente, a gente tem que estar preparada também. Ele fala também sobre preparo financeiro, né? Muito se fala na igreja sobre autossuficiência, né? Principalmente em questão de dinheiro, porque tantas crises acontecem no mundo, né? Tantas guerras, né? Inflação, tudo vai acontecendo, às vezes um desemprego. Se a gente não está preparado financeiramente, já era, né? A gente não foi obediente e perde as bênçãos do Senhor que viriam disso. E quando a gente se prepara também espiritualmente, né, quando a gente está próximo do Senhor, Ele consegue nos confortar, né? Assim como naquele momento que eu estava lá aflita, né, sofrendo e me questionando por que isso estava acontecendo comigo, né, eu me lembrei dessas palavras. Por quê? Porque eu continuava estudando, né? Mesmo lá no hospital, acordava mais cedo que todo mundo, né, porque estava agoniada, com vontade de ir embora, e eu me sentava e ia estudar o livro de Mórmon. E aí eu pude ficar mais forte naquele momento de provação ali, né? Então, meu espiritual precisava estar forte para suportar aquela fase. E aí a gente entra na parte que também nos ajuda, mas principalmente ajuda as outras pessoas, né? É a gente começar a olhar o próximo, né, de maneira a ver o sofrimento dele também. Muitas vezes a gente acha que o nosso sofrimento é o pior de todos. Mas basta a gente se esforçar em olhar só um pouquinho para o lado e a gente vai ver pessoas passando por situações que, para a gente, pode ser insuportável, né? E ela vice-versa. Às vezes ela olha para o nosso sofrimento e fala, nossa, mas você está aqui me ajudando e você está passando por tal coisa, né? Eu não suportaria passar por isso. Então, muitas vezes a gente tem que esquecer um pouco da nossa dor. E eu lembro que lá na maternidade também, quando eu comecei a me acalmar em relação a isso, a gente já tinha uns 8 dias lá, eu comecei a ajudar alguns venezuelanos, né, que chegavam, alguns casais, e eles não entendiam nada, e as enfermeiras também não entendiam nada. Eu falei, não, peraí, eu posso ajudar eles, né? E aí eu abri o tradutor, e aí gravava eles falando, e aí traduzia, e eu ajudei alguns casais. E aí, automaticamente o Senhor foi me acalmando, né? Me botando para trabalhar e ver que a minha situação não estava tão ruim. Tinha gente lá que estava pior do que eu, na minha visão, né? Então, quando a gente consegue olhar para o outro, para a situação que ele está vivendo, né? Olhar com os olhos do Senhor, a nossa dor é amenizada. A gente estava conversando... eu acho que a semana passada, eu e o Bruno, né, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre a gente se preparar para ajudar outras pessoas. E quando a nossa família, né, quando a gente, eu, mulher, eu, Daiane, estou pensando em ajudar outras pessoas, eu preciso de toda essa preparação. E muitas vezes é difícil, porque assim, tem problema em casa, tem problema com o filho, tem problema com dinheiro, tem problema com um monte de outras coisas, né? E aí a gente fala assim, não, peraí,
tem alguém que está precisando mais da gente agora, nesse instante, assim. Vamos lá, vamos fazer. E se a gente não foca que aquilo ali é o que o Senhor espera da gente, né, de que se a gente confiar nele e ajudar o outro, nós seremos aliviados do nosso fardo, a gente não vai para frente. Não adianta. A gente só vai se afundar mais e mais na nossa própria dor. Pronto, agora é contigo. Não, eu estava aqui pensando que é realmente a gente acreditar que o Senhor ele tem um rumo para cada um de nós, que nada acontece por acaso. E que todas as coisas que acontecem são justamente para nos refinar, para nos preparar, nos edificar e para a gente crescer. Eu lembro que quando a Wendy faleceu, eu recebi uma visita que ela olhou as fotos aqui da nossa família e falou: ah, você já parou para pensar em quantas pessoas queriam estar no seu lugar, que não conseguem ter filhos, que você já tem 3? E aquilo ali foi muito difícil de eu entender naquela hora, porque é Bruno que tá aí, é? Ah, acabou de chegar e tá aqui fazendo graça. E foi difícil de eu aceitar aquilo, porque não era aquilo que eu queria, né? Mas o que eu gosto de compartilhar é que todos os nossos desafios, eles são passageiros, né? E é a nossa atitude que vai fazer diferença. Foi o que eu falei lá no começo, da gente não deixar esses sentimentos crescerem, né? Da dúvida, da raiva, da injustiça. Tem uma frase que às vezes eu até falo com o Moroni, né? Ele às vezes não entende, mas eu falo: o mundo não é justo. Senhor. Travou? Travou. Ai. Eu fico falando normalmente aqui, como se nada tivesse acontecendo. Bem tranquilo. Voltou? Voltou. Mas é isso. Eu e a Daiane, a gente combinou que não ia fazer nada muito longo, porque todos são muito atarefados e amanhã já tá continuando. amanhã já é segunda-feira. Mas a gente abriu esse espaço. Ai, travou. Voltou, gente? Me diz aí se voltou. Acho que já voltou. Pra mim tá bem agora. A gente, como eu falei, a gente tinha esse grupo ano passado e há algum tempo a gente sentia que a gente precisava abrir isso para compartilhar as experiências e o senhor parecia que estava incomodando a gente já há um tempão para a gente fazer isso e Sim. a gente falou: vamos fazer. Então vai ser, sim, não vai ser nada muito longo, mas a gente vai compartilhar aí algumas mensagens. Para a semana que vem, a gente quer falar sobre o nosso papel como filhas de Deus. Eu vou compartilhar o link de novo. Voltou. Eu vou compartilhar o link da próxima semana. E eu sei que é tudo muito corrido, mas dá o play lá, escuta enquanto estiver fazendo alguma coisa. Eu espero que semana que vem a internet esteja melhor. Que vocês interajam mais com a gente. Isso. Eu vou... Se alguém quiser mandar alguma pergunta, quiser compartilhar alguma coisa, escreve aí. Tem alguma coisa que tenha aprendido com o discurso, né? Se alguém leu, é. Ou alguma coisa que se identificou aqui com o que a gente está falando. Porque, assim, muitas vezes a gente se afunda na nossa própria realidade, porque é muita coisa, né? É muita demanda pra gente, né? Por mais que as pessoas digam assim: ai, a mulher moderna é muito atarefada, mas esse é o nosso papel, né? Enquanto meu marido tá lá fazendo dele, trabalhando muito duro para sustentar a casa, se esforçando lá, passando às vezes muitos dias longe de casa, o meu papel tá aqui, né? É o meu trabalho. Então a gente tem que aprender a administrar isso. E se a gente só se afunda,
né, tudo comigo, só comigo, porque isso está acontecendo, a gente vai cada vez mais baixo. E a gente não sai, se a gente não tiver força de vontade. Mesmo que o Senhor queira que a gente saia, só vai depender da gente. Não adianta, né? A nossa realidade só muda com as nossas atitudes. Eu só consigo sair de lá se eu começar a cavar, se eu começar a realmente me esforçar em sair de lá. E aí eu vou conseguir alcançar a mão do Senhor ou de alguém que Ele coloque lá no caminho. Sozinho o Senhor não faz nada. Depende da gente. Ele não obriga a gente a fazer nada. A gente tem que dar os primeiros passos. Exato. E a gente nunca vai estar sozinho, né? Uma coisa que ele fala também nesse discurso é que Jesus Cristo, ele poderia saber tudo que a gente passou se ele não viesse aqui para a Terra. Ele poderia nos ajudar. Mas ele escolheu vir e ele escolheu passar por tudo. Então, ele é a pessoa mais apta no mundo para entender as nossas dores. Qualquer que seja uma unha encravada que incomoda, ele vai saber. Porque ele passou por todas as coisas, ele passou por todas as dores. Então, ele sempre vai entender a gente. Porque ele tomou sobre ele, né? Quando ele veio pagar, ele não veio simplesmente pagar pelos nossos pecados, né? Quando ele morreu na cruz. Ele veio também para entender na carne, na vida real, como que é sentir dor, como é que é sofrer de doença, enfim, de ver alguém sofrendo. Então, me identifiquei muito, perdi meu pai e um bebê num período de 1 mês. Briguei com o Senhor, mas compreendi que eu precisava passar por isso. É exatamente assim, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue compreender para ser refinada e para se aproximar do Senhor, exatamente. E às vezes a gente fica com muita raiva das pessoas, as pessoas querem ajudar e a gente pensa assim, mas você não sabe, não está passando por isso. E eu lembrei, assim, às vezes é coisa do dia a dia, né? Eu tava muito chateada com o processo do desfraude da Lana. E aí eu falava, não, travou? Voltou? Não, fase dura, terrível. Então, e aí eu tava muito chateada, cansada, e falavam pra mim, não, vai passar, vai passar. E eu ficava, não aguento mais ouvir que vai passar, mas é verdade, passa. E é a mesma coisa quando o cansaço do dia a dia, o cansaço com as crianças, ou quando a gente passa por uma provação maior de perder alguém, passa. Mas o melhor conforto que a gente tem é de saber que a gente não está sozinho. Que realmente Cristo, ele vai estar ali segurando a mão da gente. E eu aprendi que mesmo quando a gente está com raiva e que a gente está questionando ele vai estar segurando a mão da gente, ele vai estar nos confortando, nos consolando, porque ele entende o nosso lado natural, né? O nosso lado humano. E depois é uma sensação única, assim, poder olhar para trás e falar assim, nossa, eu nem acredito que eu consegui passar por isso, e reconhecer tudo que a gente aprendeu e tá pronta para o próximo desafio, né? Verdade. A Juliana comentou aqui que ela casou recentemente, uma fofa, ela gosta demais da Ju. E o começo do casamento é uma fase muito desafiadora, né? A gente cresce numa sociedade que impõe muitas coisas na nossa cabeça, né? Muitos estigmas, né? De que a gente deve ser tanta coisa e ao mesmo tempo não ser nada. E é um processo que a gente tem que se refinar, né? A gente tem que realmente se voltar para o Senhor e entender qual é o nosso papel como mulher. Né? Qual é o nosso papel? Qual é o meu papel como guardiã, né? Eu lembro que quando a gente estava escolhendo o nome, né, de colocar no grupo, esse é o nosso papel, nós somos as guardiãs do lar. O Senhor escolheu a gente para trazer os filhos dele para essa terra. Quer chamado melhor, trabalho melhor no mundo do que esse? Não tem, gente, não tem remuneração que pague isso. Mas tudo começa conosco. A mudança de coração. Eu tenho que começar a mudar. Eu não vou conseguir mudar meu marido, não vou conseguir mudar os meus filhos se eu não começar a mudar sozinha. Né? Eu lembro quando a gente fez a live, eu acho que em 2021 ainda, né? A gente estava falando sobre, por que eu preciso me arrumar em casa? Porque a casa, o espírito da casa, toda a harmonia da casa vai depender da nossa mudança. De como a gente vai acordar, de como a gente vai se processar o dia inteiro. Né? Tudo bem, o mundo está desabando, mas eu estou me mantendo firme, eu estou sorrindo para aqueles que estão à minha volta, eu estou me esforçando. Né? Posso não estar sorrindo o tempo todo, mas eu estou me esforçando em manter aquele amor, porque vai passar.
é só uma provação, né? É só uma tempestade. O furacão vai passar, vai devastar tudo, mas a gente vai continuar ali. Né? A gente vai continuar. Se a gente segurar na mão do Senhor, a gente vai continuar ali. A Ju comentou também, reconhecer que somos tão dependentes do Senhor e ao mesmo tempo somos tão fortes por ser suas filhas. É verdade. Ao mesmo tempo que a gente depende de tudo para ele, ele também mostra que a gente é forte para vencer, né? Para passar. Muito bom. Isso aí. Oi? Não, é incrível, porque assim, tem muitas situações, né? O Bruno passou 3 meses e meio, né? O Davi sempre fala, mãe, foram 104 dias que o papai passou longe. Foram 104 dias com um bebê de 2 meses quando ele viajou. Então, assim, foi uma loucura. E tinha dias que eu botava eles pra dormir, eu me sentava, eu chorava, eu falava, Senhor, isso não vai acabar. Ainda faltam 90 dias, ainda faltam 80 dias, né? Mas passou, né? E à medida que eu fui entendendo que não, eu tenho que cair na minha realidade, é a minha prova, eu tenho que passar por ela. Não sei se eu vou sair inteira, mas eu tenho que passar. E aí as coisas foram fluindo e foi ficando mais fácil. Não vou dizer que o desafio ficou mais fácil, mas foi mais fácil encarar o desafio. Então, para a gente terminar, eu queria compartilhar a gente está falando sobre prova. Você falou sobre prova. Hoje, um discurso na igreja, o irmão falou sobre quando a gente está fazendo a prova, o professor fica em silêncio, né? Ele não pode sentar ali do seu lado te ajudar. Então, muitos desafios que a gente vai passar, vai parecer que o Senhor também está em silêncio. Mas a gente não vai estar sozinho, Ele vai estar ali nos ajudando a passar por essa prova. E a gente vai vencer. E eu sei que existem... Quando eu compartilhei a experiência da Wendy, mas existem inúmeros desafios que a gente passa. Desafios diários, alguns menores, outros maiores. Cada um tem o seu e cada um vai passar por um. Mas a gente sempre vai ter a ajuda do Senhor, a gente sempre vai ter amigos para apoiar, para ajudar a gente. E o Senhor, Ele nunca vai deixar a gente sozinho. E vai ficar mais fácil quando a gente começar a ajudar o outro também. Quando a gente vê que tem gente que está sofrendo mais do que a gente suportaria. Exato. Porque a gente acaba tirando um pouco do foco, né? E focando em outra coisa. E a sensação a recompensa que a gente sente, né, de servir e de ajudar alguém A gente fica mais forte, né? Assim, é como se a gente entregasse o fardo para a mão de Deus e falasse assim, Senhor, segura só um pouquinho aí para mim, porque eu vou ali ajudar outra pessoa a carregar o dela, né? E aí a gente faz todo aquele esforço ajudando a pessoa, que às vezes nem é tão grande pra gente, mas o Senhor vai e torna o nosso mais leve. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. E a gente espera vocês semana que vem. Isso aí. Certo? Pontualmente, hein, gente? E leiam o discurso. Boa noite. Beijo. Tchau.